Áudio News. Comentários, opiniões, notícias. Paulo Faria. 27 de março de 2024, quarta-feira. Daniel Silveira está há 198 dias preso, além do prazo legal para progressão de regime ao semiaberto. 198 dias preso ilegalmente. Todos os dias, vou denunciar essa ilegalidade de Alexandre de Moraes. 198 dias preso ilegalmente. Isso é para que todos saibam que esse cidadão não respeita nenhuma lei, a Constituição, e muito menos a advocacia. João Luiz Mauad. Eu um dia pensei que a prisão era uma questão exclusivamente legal e de justiça, vinculada ao devido processo. Agora não mais. Depende de interesses políticos e da opinião pública, pelo menos para uma boa parte da mídia e dos tais magistrados anônimos que todo mundo sabe quem são. Paulo Cogos. Quando estava na faculdade de economia, um intercambista italiano imbecil disse que a Itália deveria abrir as fronteiras e eu o chamei de traidor do próprio povo e disse que ele deveria ser deportado junto com os ilegais. Uma colega dele, italiana top 9, 5, 10 disse que meu discurso afasta a maioria das mulheres. Eu disse a ela que isso não me importa, que sou um combatente solitário e que minha missão é defendê-las e não atraí-las. Ninguém me apoiou, fui chamado de fascista para baixo. 10 anos depois, as mulheres europeias estão começando a dar razão à minha posição. Mas são 10 anos de invasão e danos. Next time you fucking listen to me, you sorry fuckers. Eu defendo um auxílio prisão negativo. Funciona assim. Se um ladrão quiser comer na prisão, ele precisará trabalhar. Mas primeiro ele tem que pagar um auxílio para a vítima do furto todo mês, e mais custos administrativos e manutenção da prisão. Para comer tem que trabalhar para além disso. Tal coisa nunca aconteceu na história. A história deve servir de inspiração, não de limitação. Até o ano 33, nenhum Deus havia morrido para expiar nossos pecados, e ressuscitado 3 dias depois. Mas isto fundamentou a melhor tradição da humanidade. Desirê Rugani. Ônibus escolar atacado. 2 feridos por tiro na rodovia 90, perto de Uguiá, divisão de Becaia e Emequim, escritório regional de Jordan Valley, contra um ônibus escolar blindado, e veículos particulares. O evento está sob responsabilidade das forças de segurança. Equipes educacionais se preparam para receber alunos nas instituições. Cissa Bailey. A esperança para a próxima eleição. A Pensilvânia, que é um swing state, alterna entre votar democrata e republicano, teve uma decisão em juízo a favor da verificação de assinaturas das cédulas eleitorais enviadas por correio. Excelente notícia. Paula Chimi. Pessoal, dica para quem quer ajudar a salvar a história. Quando encontrar um artigo, tweet ou página da web que você suspeita que será apagada ou alterada, vá no http://archive.org ou e no http://archive.is e salve a página copiando o URL no campo correto. Importante, quando o archive mostrar esta imagem dizendo, esta página está disponível na web, this page is available on the web, significa que a página ainda não foi salva, e pode desaparecer a qualquer minuto. Portanto, clique no botão branco que diz Save this URL in the. Jamais o Brasil teve uma justiça tão sem vergonha, tão enviesada, tão explicitamente desonesta e injusta. E essa certeza leva a outra conclusão. Jamais o jornalismo brasileiro foi tão corrupto, prostituído, covarde e rastejante. 2 heróis, Samurai John Kaji e Guilherme Fiuza. A pandemia das mentiras foi uma tragédia feita sob encomenda, mas ela teve um resultado maravilhoso, nos permitir distinguir os homens dos ratos. André Assi Barreto. Lula em bromance com Macron é mais uma conta que não fecha para a turma nacionalista. Querem colar em Lula para ter relevância e demarcar território com antibolsonaristas, ao mesmo tempo que precisam lidar com o fato de Lula ser capacho e conivente com o oquismo. Francisco Cardoso. Há algum tempo eu fiz um Twitter que viralizou onde falava que as câmeras de segurança eram um avanço da humanidade, mas em alguns locais não funcionavam, como no aeroporto de Roma, no presídio de Mossoró e no Planalto em 8 de janeiro. Eis aqui um exemplo clássico disso. Fabrício Rebelo. Para vincular Bolsonaro ao caso, o Jornal do Brasil mente, afirmando que à época da morte de Marielle Franco, Rio de Janeiro estava sob intervenção de seu governo. Porém, ela foi morta em março de 2018, quando Bolsonaro sequer havia sido eleito presidente. O jornalismo militante hoje prova o quão injusta é a comparação de atores à profissão do baixo meretrício.
Ninguém faz mais jus a esse rótulo do que os jornalistas da imprensa tradicional, sempre falando bem de quem paga bem. Num dia, vazam áudios no mínimo comprometedores a altas autoridades do país. No outro, o autor das falas do áudio é preso. Tudo normal na República Popular Democrática da Bracuzuela. Fúria e tradição. Ser educado, gentil, agradável e saber se portar corretamente, saber falar muito obrigado por favor, com licença sim senhor, são habilidades que garantem muito mais o sucesso na vida do que ser formado em alguma faculdade. Emerson Grigoletti. A velha imprensa não vai comentar nada mesmo sobre a gravidade do vazamento de dados, gravações, de dentro da embaixada, violando a privacidade, a intimidade e a imunidade diplomática? Ninguém será responsabilizado? Eduardo Vieira. Gostaria de lembrar a todos que a remoção de um agente como o Alexandre, ou o Molusco, não significará o fim da ditadura mas apenas uma mudança de formato, para que volte a ser palatável, em parte pela população e especialmente pelo próprio sistema. Clarion de Lafalotte. Maduro e Putin já conhecem a fórmula. Você não precisa fraudar as eleições e impedir todo candidato relevante de concorrer contra você. Leonardo Trielli. The Chosen é maravilhoso e eu me emociono várias vezes assistindo. E sim, é também um dos motivos de regeneração da minha fé. O resto é papo de gente chata e arrogante. J. Sepúlveda. Ninguém se pergunta como imagens do circuito fechado de uma embaixada estrangeira vazam para a imprensa, com o objetivo de incendiar o já deflagrado ambiente político? Obra de agências de inteligência externas? Em tabelinha com agentes internos? E por que para um jornal americano? O Brasil foi transformado num país de mercenários na imprensa, na política. Aurélio Schomer. No Brasil, o golpista e o golpeado são a mesma pessoa em tempos diferentes. Revolução é golpe ou golpe é revolução a depender de que lado você está. Para acrescentar um ingrediente à virada de mesa, digamos assim, de 1930, um dia sou seu ministro, noutro te deponho, te prendo e te exilo. Tudo por uma boa causa? Bem, se supõe que para o ensino de história do Brasil nos bancos escolares, convém pintar um lado como dos heróis, outro como dos vilões. É o método Paulo Freire dos que acham nossos estudantes adolescentes tão primários que levam Chapolin Colorado a sério. Por isso se aprende que 1930 é revolução, pois pôs abaixo tudo que é ruim, dando lugar a tudo que é bom, logo não é golpe. O antes virou República Velha, a nova supõe-se uma redenção, tanto que já se usou duas vezes, mudando a ordem das palavras para parecer uma transformação, ou República do Café com Leite, o que efetivamente não existiu, exceto por um único acordo entre Altino Arantes e Arthur Bernardes, apoiado pela maior parte dos demais estados. Aos fatos. Washington Luiz era tão bom gestor quanto teimoso e um tanto dogmático. Se acreditava em Deus não se sabe. Na providência em demasia. Com as nuvens escuras que se lançavam no horizonte do anoitecer de 1929, não quis negociar. O melhor para o país era Júlio Prestes, ponto final. Aceitem. Era bom mesmo, esclarecido como quem o lançava. Pulou essa fogueira. Prestes ganhou com folga com apoio de todos os estados exceto 3 deles, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Fraude? Regra do jogo. No Rio Grande do Sul deu Getúlio com 99% dos votos e ninguém reclamou. Pelo menos em São Paulo tinha oposição. Por falar em regra, existia desde a Constituição de 1823, reimplantada por Campos Salles, uma comissão verificadora de poderes para validar os mandatos dos deputados federais eleitos. Pois Washington Luiz vetou alguns nomes da oposição, pensando na maioria folgada que Prestes precisaria para enfrentar a grande crise mundial. Os derrotados protestaram mas engoliram. Getúlio Vargas, que fora ministro da Fazenda de Washington Luiz, queria reconhecer a derrota e tocar a vida em frente. Se tornará nacionalmente conhecido e respeitado, colar em si o simbolismo da mudança. Haveria de lhe ser útil. O imponderável nasce de uma fatalidade. O assassinato de seu candidato a vice João Pessoa, por questões regionais e de honra pessoal, tomadas pela oposição nacional como banditismo político a serviço do presidente da República. O chamado à virada de mesa por golpe militar vem primeiro de Minas, principalmente do governador Antônio Carlos de Andrada, bisneto de José Bonifácio, e de Arthur Bernardes, o inimigo do tenentismo em 1922. A propósito, o objeto da tentativa de golpe naquele ano, Epitácio Pessoa, também adere ao uso da violência fardada para depor Washington Luiz. Tomava as dores do sobrinho, João Pessoa, que lhe herdara o viés modernizante. E a Revolução.
Bem, o nome da coligação em torno de Getúlio era Aliança Liberal, claramente antiliberal em economia, supostamente liberal em que mesmo? Outra lição sobre o Brasil: não confie em nominações. Assim, se diz revolução porque trazia a democracia sepultando a oligarquia. O uso que se faz desse termo é escandalosamente parcial. A primeira providência do novo regime foi instituir que o presidente governaria por decreto, nomearia os governadores à sua escolha e daria a opção entre prisão e exílio aos oposicionistas mais graduados. Os menos graduados ficariam só com a primeira opção mesmo. Aí de quem falasse em golpe. Nem os historiadores vindouros ousariam. Texto de 2023.